sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje, essa aula de Ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e estamos aqui nessa aula de hoje, Reações Químicas. Quem está aqui me acompanhando hoje é a nossa intérprete de Libras, Jéssica. Tudo jóia, Jéssica? Seja bem-vinda. E também a nossa professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, meninos. Já estou aqui, dando uma olhadinha aqui no chat, vendo quem está, já está participando. Quem não está, vamos lá, pessoal, vamos participar, né? Quem não baixou ainda o aplicativo, baixar. E quem já baixou, a minha dica hoje é ajudar os amigos que não baixaram, lá na escola, lá no momento que vocês estiverem com os colegas. Explica para os outros amigos como é que vocês conseguiram estar conosco aqui no ao vivo. Não é isso, Carol? Exatamente. Então, ó, interage aí com a gente, galerinha. Ó, a professora Isabel tá aí para conversar com vocês e passar a mensagem de vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula de hoje, falando o que foi que a gente viu na nossa aula passada. A gente viu aí ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Esses três tipos aí de ligações químicas. E hoje, vamos aí já começar a aula de hoje, observando um vídeo. Então, vamos lá, gente. Atenção, vou colocar o vídeo para vocês, ó. Foi. O que é que está acontecendo aí nesse vídeo, hein? Presta atenção. Olha aí, professora Isabel. O que é que será isso, hein? Observem com atenção. Olha essa mudança aí que está ocorrendo. Pronto, então, ó. O que foi que aconteceu nesse vídeo, hein, professora? O que será que aconteceu nesse vídeo? Gente, aconteceu uma reação química. O que é essa reação química, prof? Vocês viram que tinha um material ali, um pozinho, meio com laranja, né, marronzinho, dependendo de quem tá vendo, né? Cada um enxerga aí uma corzinha, né, diferente. Então, assim, reação química. A gente viu aquele pozinho alaranjado e alguém acendeu um fósforo ali perto dele e a gente viu que aquilo foi mudando, né? Acontecendo o quê? A queima ali daquele material e aquele material começou a ficar preto, virando o quê? Uma fuligem, né? Então, uma reação química é isso aí, ó, um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Beleza, gente? Então, é só lembrar do videozinho que vocês vão, ó, associar aí a uma reação química. É uma substância que é formada a partir de outras. Então, o que foi originado, né? Aconteceu aí uma reação para que mudasse, né? Do original para o que foi formado, para o produto que foi formado, tá certo? Então, vamos lá. Então, mas tá, professora, como é que eu vou saber, né? Como é que eu posso dizer que em uma determinada situação ocorreu uma reação química, né? Como é que eu posso explicar isso em termos mais certinhos, né? Dizendo para as pessoas, como é que eu vou explicar para um amigo meu, para minha mãe, para o meu pai? E aí, como é que eu faço isso? Olha só. Para a gente dizer para uma pessoa, olha, ocorreu uma reação química por causa disso, por causa daquilo, a gente vai fazer uma comparação das propriedades das substâncias. As substâncias que haviam antes com as substâncias que haviam depois. Lembra que quando eu fui falar daquele vídeo para vocês, né? O que foi que eu disse a vocês? Olha, comecei a caracterizar a substância. Eu falei, olha, gente, vocês viram que tem um pozinho alaranjado, olha aí, ó, já fui dando característica do estado da matéria, né? Um pó, né? Então, aquilo ali, ó, são partículazinhas sólidas, né?
no alaranjado, falei da cor também, e disse que houve uma queima ali, né? Ocorreu uma combustão do material. E aí, quando a gente começou a queimar aquele pozinho laranja, ele foi ficando o quê? Preto, né? Como se fosse uma fuligenzinha. Então, eu fui dando as características, ou seja, falei das propriedades daquele material e comparei o pozinho com o produto final, que foi o quê? A fuligem. Então, para a gente explicar para alguém, né? Ou explicar para si mesmo, né? Para poder pensar e entender, né? Sedimentar esse conhecimento na nossa mente, apenas fazemos essa comparação do antes e do depois, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegar uma folha de papel e começar a cortar esse papel, será que isso aí é uma reação química, gente? Se eu pegar também uma garrafa plástica e amassar ela vai deixar de ser uma garrafa, gente, uma garrafa plástica só porque está amassada? Não. Então, eu não estou transformando este material aqui em outro, né? E no papel também não. Eu apenas estou cortando o papel, mudando ele, transformando ele em de outra forma, né? Deixando ele triangular, né? Quadrado, circular, dependendo de como eu cortar esse papel, né? Então, aí não há reação química, tá certo? Quer falar alguma coisa aí, professora Isabel? Como é que estamos? Bem, estamos aqui dando as boas-vindas para Marcélia, né? Seja bem-vinda, Marcélia. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, interagindo aqui no chat, né? E eu coloquei aqui, Carol, quem gostaria de descrever o vídeo, né? O que aconteceu no vídeo. Estou aqui também aguardando em relação aí a esses exemplos que você está dando, né? Quem mais gostaria de dar outro exemplo de algo que seria uma reação química e algo que também não seria, né? Como a professora Carol falou, em cortar o papel, né? Amassar o papel, é apenas mudar aí a forma, ele continua sendo papel. E a mesma coisa em relação aí à garrafa, como apenas no exemplo está sendo amassada, mas se eu cortar a garrafa, ela continua sendo uma garrafa? Então, são coisas que a gente tem que parar para prestar atenção para entender o que é uma reação química, como aquele exemplo aí do vídeo, não é, Carol? Continue, quando tiver alguém dando algum exemplo aqui, ou descrevendo o vídeo, eu vou lhe chamar. Tá certo, professora. Então, só desejando as boas-vindas aí a Marcélia também, né? Marcélia está sempre acompanhando a gente, que bacana, viu, Marcélia? Dúvidas, pode tirar aí com a professora Isabel, falar comigo também, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Coloquei esse videozinho de uma pessoa martelando esse prego na madeira. Isso é reação química, gente? Olha lá. Não, também não, tá? Então, o que danado é uma reação química, prof? Como é que eu sei disso, né? Como é que eu vejo, como é que eu faço uma equação química, né? O que é que significa tudo isso? Então, vamos lá. Combustão do etanol. Vamos fazer aqui esse exemplo, né, da combustão do etanol. Combustão, lembrem-se que sempre vai envolver aí a queima de um material. E para haver combustão, para haver a queima, é necessário o quê? Presença de oxigênio. Se a gente pensar no seguinte, você acende uma vela em casa e muitas vezes coloca essa vela numa vasilhazinha assim, ó, que deixa a vela todinha dentro, né? Para não passar um vento e apagar a vela, né? Então a vela tá ali numa vasilhazinha, né? Impedida do vento passar. Mas em cima, essa vasilhazinha, ela tá aberta. Por quê? Para o oxigênio entrar ali. Se a gente tampar, vedar essa vasilha, gente, assim que acabar o oxigênio presente dentro dessa vasilhazinha, o que é que vai acontecer? Vai apagar o fogo. Por quê? Porque só corre a chama, né? O fogo só está ali queimando na presença de oxigênio. Assim que você tampar esse vaso, acabou o oxigênio, acabou também a combustão, acabou a queima, tá certo? Essa informação é importante para você entender aí esse exemplo que a gente vai dar agora. Então, combustão do etanol. Etanol é o que, gente? Álcool. Então, vamos fazer aqui essa seguinte equação da combustão do etanol. Olha só.
o etanol mais oxigênio, porque a gente sabe que há o quê? Presença de oxigênio, né? Vai dar em quê, ó? Gás carbônico e água. Mas é assim que a gente lê uma equação química, prof. Esse mais aí, né, vai dar em gás carbônico e água? Não. Olha só como é que a gente vai ler essa equação química, dessa forma, ó. A leitura é a seguinte, ó. A gente tem aqui o etanol, né? Então, etanol e gás oxigênio, porque só ocorre essa combustão na queima, né? A queima só vai ocorrer na presença de oxigênio, lembra disso? Então, etanol e gás oxigênio. Essa setinha, ela está indicando, ó, reagem formando. Reagem formando o quê? Gás carbônico e água. Então, o resultado aí da combustão do etanol será gás carbônico que vai ser liberado na queima e água, tá certo? Então, dessa forma, aí ocorreu uma reação, tá certo? A queima do etanol vai resultar aí no gás carbônico e na água. São produtos aí dessa reação, tá bom? Aí, lembra que eu disse a vocês, alguns slides atrás, que nós iríamos comparar as propriedades da substância inicial e da substância final que foi formada a partir da reação, né? Olha só, quais são as propriedades que a gente pode fazer essa comparação, pensar aí nas propriedades, avaliar, né? Se ocorreu uma reação ou não. São essas aqui, olha só. Nesse exemplo do etanol, gente, a gente tá vendo aqui, ó, etanol, gás oxigênio, que resultou em gás carbônico e água. Não foi isso? Joia. Então, essas 4 substâncias estão aí nessa tabelinha para a gente ver quais são as propriedades de cada uma. Então, na primeira coluna aí, do lado esquerdo de vocês, a gente tá vendo, ó, cor, temperatura de ebulição, estado físico da matéria e densidade. Então, essas 4 propriedades, elas serão aí avaliadas por nós se a gente estiver observando algum evento acontecendo, algum fenômeno, e quiser dizer assim, isso é uma reação química? Não, isso não é uma reação química. Então, vamos lá, ó. O etanol é incolor. Na verdade, aí, todos esses são incolores, né? Todas essas substâncias aí são incolores. Então, assim, não tem diferença nenhuma com relação à cor. Então, a gente passa para a próxima característica, tá certo? Olha lá, ó, temperatura de ebulição, 78 graus o etanol, menos 183 graus o oxigênio, né? Menos 78 graus o gás carbônico e a água, 100 graus Celsius. Então, aí, ó, a gente já vê que há uma diferença entre cada uma delas. E estado físico do etanol líquido, dos gases, né? Gasoso, logicamente, e da água também líquido. Agora, lembrem o seguinte, quando a gente estiver falando de uma determinada substância, que ela está no estado líquido, no estado gasoso, né? No estado sólido, a gente está sempre falando dessa substância na temperatura de 25 graus. Porque vocês sabem que com a alteração da temperatura e também da pressão, né? A gente pode alterar o estado da matéria. Então, sempre lembrem disso. Quando a gente está dando um exemplo aqui do estado da matéria, de alguma substância, de algum elemento, a gente está sempre falando desse elemento, dessa substância, na temperatura de 25 graus Celsius, ok? E aí, a densidade também dessa matéria, tá certo, gente? Então, todas essas propriedades são importantes para poder comparar a substância inicialmente com ela depois que ocorreu uma reação química ou não, né? Então, tá. Tudo certinho aí, prof? Eu acho que eles estão todos muito atentos, Carol. Eu estou pedindo aqui para que eles apresentem algum exemplo, né, de reação química do dia a dia. Vamos ver o que, é que vai aparecer. Então, Vamos pode lá. continuar. Tá, joia. Então, olha só. A gente vai falar aqui do ferro e do enxofre agora. São 2 elementos químicos que estão presentes lá na tabela periódica, né? E nós sabemos que cada elemento desse tem a sua característica própria, né? Existem ali propriedades que o caracterizam, né? Nós já falamos disso aqui nas aulas anteriores, tá? Mas, enfim, temos aí o ferro e enxofre, que tem as suas características. Então, características como a cor, densidade, temperatura de ebulição, né? O ferro é esse que está aí, esse material preto, né? Que está aí na sua telinha agora.
e o enxofre é esse material amarelinho, tá certo? Então, essas duas substâncias, cada uma com suas características. Até aí tudo bem, não é? Vamos seguir aqui. Vamos dizer que nós vamos pegar esses dois elementos aí e misturar. Vamos fazer uma mistura. Ferro e o enxofre. Joga um, né, dentro de uma vasilha, né, e coloca o outro junto e dá uma misturadinha ali. Beleza. O que vai acontecer? Aquilo ali vai formar uma mistura heterogênea, né, com duas fases. A gente vai ver tanto o ferro ali quanto o enxofre, porque eles não vão ficar integrados, né? Não tem um solvente aí que dissolva um e o outro, né? E que vire tudo uma coisa só. Pois é. Então, o ferro e o enxofre vão estar ali misturadinhos dentro daquela vasilha. Beleza. Mas o ferro, ele tem uma propriedade aí um pouquinho diferente do que do enxofre, né? Então, esse ferro, ele pode ser puxado por um ímã, né, gente? Então, ele é magnetizado. Então, olha só, vou mostrar, vai aparecer um videozinho aí no próximo slide, vou mostrar para vocês, do ímã, ó, puxando esse ferro. Olha só o que acontece. Desse jeito, essa mistura aí, a gente pode separar esse ferro do enxofre somente utilizando o ímã. Olha que legal. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês agora, olha só. Olha aí, ó, gente. Claro que é um videozinho, tá? Rapidinho, mostrando um ímã realmente puxando esse ferro, né? E ficou assim, essa torrezinha, porque o vídeo parou, né? E eu coloquei esse ímãzinho para vocês terem essa ideia, né? Essa noção de que tem um ímãzinho puxando. Mas é isso que ia acontecer, gente. O ferro ia todo ser puxado para cima, né? E só ia ficar aqui embaixo, ó, o pozinho do enxofre. Não é legal isso? Pois é, mas isso é reação química, prof? Não, a reação química ocorre aqui, ó, nesse exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente mistura esse enxofre e esse ferro em uma vasilhinha, não é isso? Pois é, mas aí, ó, o que é que a gente vai fazer com esses dois? A gente precisa, para ocorrer uma reação química, precisa aquecer. Então, a gente vai utilizar aí a chama, né, para aquecer esse material. Quando a gente aquece esse material, vai ocorrer o quê, gente? Combustão, né? A gente tá, né? Na verdade, a gente está cozinhando aí, né? Não é nem uma queima em si, mas está cozinhando esses dois, né? Então, ó, com a temperatura, lembra que eu falei que a temperatura vai alterar aí, pode alterar o estado da matéria, né? Alterar o que está acontecendo ali com a matéria? Pois é. Então, essas duas substâncias, quando aquecidas junto, o que é que ocorre, ó? Vai reagir aí, formando sulfeto ferroso, uma nova substância. Então, retomando, ferro com enxofre misturadinho, a gente coloca o quê? Para aquecer os dois juntos e a gente vai ter essa substância sulfeto ferroso. Então, esses dois, em aquecimento, reagiram formando sulfeto ferroso. Prof, vamos dar algum exemplo aí também de reação química? O que é que você acha? Vou trazer um exemplo agora bem simples, né? Contando uma historinha bem rápida. Imagine aí comigo, né? Viagem aí nessa historinha que eu vou contar. Imagine que você se reúna com um grupinho aí de amigos aí da sua rua. E um deles teve a ideia de fazer um bolo. E cada um levou um ingrediente. E vamos começar a preparar esse bolo. Mas, depois do preparo, depois que o bolo já estava no forno, um dos seus amigos desistiu da brincadeira e quer ir embora. E quer levar o ingrediente que ele trouxe. Segundo aqui a minha historinha, ele trouxe o açúcar. Ele disse, eu não quero mais brincar, me dê meu açúcar que eu vou embora. Mas ele queria levar o açúcar que ele trouxe. Será que é possível? O que é que vocês acham? Claro que não, né, pessoal? Porque depois daquela mistura e com o aquecimento, como foi colocado aí no exemplo do enxofre, ocorreu uma reação química. E agora a gente não tem mais como voltar atrás, como ter os ingredientes. A gente tem como saborear e perceber a presença de todos os ingredientes, ou da maioria dos ingredientes. Mas a gente não tem como voltar atrás e desmanchar.
Então, aí é a questão da reação química. Na reação química, a gente não tem como voltar às substâncias que foram utilizadas no início do experimento. E aí, Carol, essa brincadeira aí é um bom exemplo de reação química? É um ótimo exemplo, ainda mais se tratando de um bolo, né? Quem é que não gosta de um bolinho, né? Então, é até mais fácil da gente lembrar, depois de comer um bolinho, saborear um bolinho, né, professora? Pensar que ali existem ingredientes diferentes que foram unidos ali, né, numa mistura e terminou gerando aquele bolo ali gostoso, né, que todo mundo come, sabendo que tem farinha de trigo ali dentro, tem ovo, tem açúcar, manteiga, né? Então, olha só quantas substâncias foram necessárias ali para a gente fazer esse bolo aí, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver agora reagentes e produtos. Então, olha só, para que haja uma substância, uma reação química, né, é necessário, né, que hajam tanto reagentes, né, que tenham reagentes como produtos, né? Então, olha só, gente. Começamos aqui com as substâncias iniciais. Então, temos duas substâncias aqui, que ao ocorrer uma transformação dessas substâncias por reação química, a gente vai ter aqui duas substâncias finais. Então, nessa história aí, eu só estou dizendo para vocês novamente que uma reação química é aquela onde ocorre a mudança de uma substância a partir de outras, né? Beleza. Mas essas substâncias iniciais, elas têm um nomezinho. Como que são chamadas essas substâncias iniciais que vão reagir naquela reação química? São chamadas de reagentes. Então, as substâncias iniciais aqui, ó, que vão reagir nessa reação química, são chamadas de reagentes. E essas substâncias finais aí, que são formadas a partir da transformação por reação química das substâncias iniciais, são chamadas de produtos. Então, o produto final ali da reação química, né, a partir dos reagentes, entendeu, gente? Pois é, então é isso aí. O reagente são as substâncias iniciais que vão reagir e os produtos são as substâncias finais, o produto daquela reação química, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui essa equação novamente, ó. O etanol, né, e o gás oxigênio são os reagentes, né? E aqui o gás carbônico e a água, os produtos. Como é que a gente lê agora, prof, essa reação química, né? Como é que a gente vai ler essa equação aqui que está escrita no nosso slide? Nós vamos ler da seguinte forma. Olha só, essa leitura aí já é mais completinha do que a primeira, tá? Porque agora a gente já está aprendendo, né? Aliás, já aprendeu o que é um reagente e o que é um produto. Então, a gente vai falar da seguinte forma, ó. Os reagentes, etanol e gás oxigênio, reagem formando os produtos gás carbônico e água. Vou ler novamente aí para vocês, ó. Os reagentes, etanol e gás oxigênio, reagem formando os produtos gás carbônico e água. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Joia! Alguém falou alguma coisa aí, professora? Não, estão todos atentos. Eu acredito que alguns alunos estão achando isso que é novidade, por isso que não estão interagindo muito, Carol. Mas eu já fiz uma perguntinha aqui, que é se eles estão gostando desse tema de hoje, reações químicas. Sei que está todo mundo aqui bem atento, não querem nem escrever no chat, mas responda aí essa minha pergunta. Vocês estão gostando desse assunto que tem como tema, ó, reações químicas? Eu sei que é novidade para muitos. Pode continuar, Carol. Vamos lá, então. Olha só, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Outro exemplo que a gente já viu hoje, né, que é do ferro e do enxofre. Então, o ferro e o enxofre são os reagentes, né? Então, os reagentes ferro e enxofre reagem formando o produto sulfeto ferroso. Não é isso? Super simples, né, galerinha? Vamos lá continuar então aqui, ó. Mas eu perguntei para vocês, logo no início da aula,
Como saber se houve reação química? E respondi, né? Comparando as propriedades das substâncias. Lembra disso? Pois é. Então, aqui, ó, existem evidências das reações, né? Para a gente poder facilitar aí essa identificação de quando está havendo ou não uma reação química. Então, visualmente, a gente consegue identificar uma reação química através, por exemplo, da liberação de calor, né? Então, na liberação de calor aí, quando há queima de alguma coisa, né? Ou então, gente, até é isso mesmo, né? Pegando um pedaço de madeira, né? A gente faz aquela fogueira, no São João mesmo. Todo mundo faz fogueira, né? Pega aquela madeira, vai lá, coloca fogo, né? Para fazer aquela fogueira bem bonita. Tá vendo o que é ali? A combustão da madeira, não é verdade? A madeira vai reagir ali formando o quê? Cinzas, né? Aquela fuligem, né? E também aí liberando aquela fumaça, não é verdade? Pois é, então ali é evidência de uma reação química, tá? Quando há essa liberação de calor, a gente não sente aquela quenturinha, né? Se a gente estiver no frio e acender uma fogueirinha, a gente não vai sentir aquele calor ali, gente, bem pertinho da gente, né? Aquecendo todo mundo. Pois é, então tá havendo liberação de calor ali. Então também tá havendo uma reação química, tá certo? Mudança de cor. Mudança de cor aqui, ó. No caso de uma camisa, né, uma bermuda, qualquer peça de roupa que você tenha. Às vezes vem um alvejantezinho, cai sem querer, pinga naquela camisa que você tanto gosta e mancha, não é verdade? Então, ó, água sanitária é danado para manchar a roupa aí das pessoas, né? Tem gente que adora botar água sanitária. Bota longe a água sanitária da roupa de vocês, tá? Porque a água sanitária mancha, ela também deixa um pouquinho, ela muda de cor, né? Principalmente se for roupa branca, fica um pouquinho encardida, tá? Então, ó, caiu alvejante na roupa. Sua blusinha é azul, caiu um alvejante ali, meu amigo, vai manchar. Então, houve o quê? Mudança da cor ali daquela roupa. Então, também houve uma reação química, tá certo? Mudança de odor. Mudança de odor, gente, a gente pode falar também da decomposição de frutas, verduras, né? Então, aquela fruta, quando ela apodrece, olha essa banana aí que eu coloquei pra gente ter como exemplo, né? Quando a fruta vai apodrecendo, o que é que acontece? Sobe aquele odorzinho também, não sobe? Então, no lixo mesmo, né? Havendo aquela decomposição, a gente sente aquele cheiro, né? Aquele mau cheiro, na verdade, né? Então, tá havendo ali uma reação química, tá certo? E mais uma coisa aqui, liberação de gás. Quando a gente coloca aquele efervescente, né, aquele comprimido efervescente dentro do copinho, o que é que acontece? Ele vai começar a liberar o quê? Gás ali, né? E vai incorporar o restante da substância na água ali para a gente tomar, não é verdade? Então, ali também está havendo uma reação química. Estamos quase no fim dessa aula, professora. Vamos nos despedir dos estudantes. Vamos sim, Carol. Aqui a gente agradecendo a participação ativa, né, de Marcélia e de Vitor, que chegou depois, mas chegou a tempo, Vitor. Que bom que deu para você ouvir os exemplos e a explicação da professora Carol. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Vitor, que bom que você chegou ainda, né, nessa aula de hoje, mas na próxima, Vitor, a gente continua esse assunto e aí você e Marcela estão convidadíssimos e os colegas de vocês também, tá certo? Nós vimos hoje reações químicas, propriedades das substâncias, a combustão do etanol, o exemplo do enxofre e do ferro, reagentes e produtos. Até a próxima aula, queridos. Espero vocês. Tchau, tchau.